Vamos dar início à nossa aulinha de matemática, onde vamos estar reconhecendo as figuras geométricas. Lembra que lá no primeiro bimestre tivemos um pouquinho das figuras bidimensionais? Tia, como assim? É que naquele momento vocês aprenderam sobre as figuras geométricas, as formas geométricas. E aí a gente viu o círculo, vimos o quadrado, vimos o triângulo. Já no segundo bimestre, ele já foi para um lado de esfera, cone, cilindro, paralelepípedo, porque a gente já foi no segundo bimestre conhecer um pouquinho das formas geométricas tridimensionais, as formas 3D. Mas espera aí, não vão se complicando não. Vamos logo para a nossa trilha pedagógica junto com a tia Beth. Nossa trilha pedagógica, o que temos aí? O conteúdo reconhecendo as figuras, as formas geométricas tridimensionais e bidimensionais. Iremos realizar a atividade do manual do aluno das páginas 25 a 27. Os objetivos dessa aula são reconhecer, perceber as semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos. Então, vamos juntos com a tia agora descobrir aí as diferenças e semelhanças. Formas geométricas tridimensionais e bidimensionais. As formas tridimensionais são aquelas que têm 3 dimensões, ou seja, elas são 3D. Elas têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Elas se distinguem das formas bidimensionais, que são as formas de 2 dimensões, né? Elas tem a de 3 dimensões, que são as 3D, que são as tridimensionais, e a 2D, que são as bidimensionais. E aí vem, que é o cubo. E aí a tia traz para vocês os exemplos. Quando a gente se trata de cubos, pirâmides, paralelepípedos, cones, cilindros e esferas, estamos falando das figuras, né, das formas tridimensionais. Quando estamos a falar de quadrados, triângulos, retângulos, círculos, são formas bidimensionais. Deu para entender aí? E aí a tia traz para vocês algumas imagens. Formas geométricas, e aí eu separei as formas tridimensionais e as formas bidimensionais. As tridimensionais, eu trago aí para vocês a esfera, o cone, o cilindro, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Nas bidimensionais eu trago o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o pentágono, o losango, o hexágono e o trapézio. Perceba aí que eles são bem parecidos, porém, as tridimensionais, né, as 3D, elas não vão ter só apenas altura, comprimento, elas também vão ter largura, elas vão ter fundo, certo? Vamos para a nossa atividade da página 25, reconhecendo as figuras. As meninas, enquanto lanchavam, ficavam olhando a mãe de Anita colocar os bolinhos em caixas. Caixas lindas de diferentes formatos. Veja, e aí você vai ver as caixas, né? Essas caixas, elas são tridimensionais. Eu posso colocar algo dentro dela, elas têm fundo, elas têm comprimento, elas têm largura, então elas são tridimensionais. E aí eu vou ver elas dessa forma. Quais são as formas tridimensionais? Eu vejo aí o paralelepípedo, eu vejo aí o cubo, eu vejo aí a pirâmide, certo? E aí vem a primeira questão. Anita resolveu pedir à mãe que desse a ela e às amigas uma caixa de cada formato. Elas contornaram uma das faces desses objetos com papéis coloridos. Veja o que descobriram. E aí ela percebeu. O que é que elas perceberam? Quais foram os objetos que elas pegaram? Elas pegaram o cilindro, elas pegaram os paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. E com a face deles, elas conseguiram desenhar um círculo, um retângulo, um quadrado, um triângulo. E aí você vai colocar do lado o nome dessas figuras, ok? Quais foram as figuras que elas desenharam? Usando a face das figuras tridimensionais. Você sabe qual é o nome de cada uma das figuras? Escreva na tabela. Vamos para a página 26.
Segunda questão. Depois de contornarem as figuras, as meninas tiveram a ideia de desenhar recortando vários círculos, quadrados, retângulos e triângulos para montar um boneco, um trem e um gato. Assim poderiam contar lindas histórias. Vejam. E aí você vai ver o bonequinho, o trem e o gato. Letra A. Observe cada uma das imagens e complete a tabela com a quantidade de cada figura. E aí no boneco? Primeiro, a tabela tem boneco. Você vai completar quantos quadrados, quantos triângulos, quantos círculos, quantos retângulos elas usaram para fazer o boneco. Depois vem o do trem, depois vem o do gato. E você vai colocar as quantidades. Essas são as figuras, né? Essas figuras são chamadas de figuras geométricas. Letra B. Junto com um ou dois colegas, pensem em uma história que vocês também poderiam contar usando essas imagens. E aí, em seguida, apresentem os demais colegas de classe. Vocês aí, junto com a mamãe, com o papai, com a titia, com o vovô, com quem estiver com você nesse momento, você pode estar criando aí a historinha, tá? E compartilhando com a tia e os coleguinhas lá no nosso grupo pedagógico, tá? No nosso grupinho de aulas. Anita disse às amigas que essas formas geométricas estão presentes em muitos objetos do nosso dia a dia. Será que ela tem razão? E aí, vocês concordam com a nossa amiga Anita? Página 27. Terceira questão. Observe as imagens a seguir e desenhe ao lado a figura geométrica com que elas se parecem. E aí, vocês vão ver o jogo de dama, vão ver uma placa, né, de sinalização, vão ver um relógio, e vocês vão estar desenhando ao lado deles a figura geométrica que eles se parecem, que eles representam. Combinado assim? Por hoje é só. Encerramos a nossa aulinha de matemática por aqui. Beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.